Olá pessoal, hoje eu venho falar dos dois últimos livros que eu terminei. Eu não vou falar do livro do Frederico Lourenço, Pode um Zé-Gimese, que foi um livro que eu terminei também há poucos dias, porque neste caso é uma releitura. Vocês têm um vídeo de opinião de 2017, alguns por aqui, um vídeo muito fraquinho, mas este foi então o meu livro preferido de 2017, reli-o então este ano. É um livro que neste momento faz parte de mim, é um livro que eu considero que me define e obviamente que eu recomendo. Mas também já basta de falar nele. Acho que podemos todos prosseguir, vocês também já estão cansados. Vou passar agora aos livros que, sim, quero falar um bocadinho aqui hoje. Vou começar com um livro do Oscar Wilde, o De Profundis, que faz parte então desta antologia de obras escolhidas do Oscar Wilde, que neste caso conta com alguns ensaios, poemas e contos, mas o De Profundis é mesmo o primeiro texto. Ora, este texto foi escrito quando o Oscar Wilde estava na prisão, na última década da sua vida, mais ou menos ali na altura em que ele estava a sair da prisão, quase nos últimos meses. E foi então toda uma carta escrita ao seu amante da altura, chamado Alfred Douglas, carinhosamente apelidado de Bosie. E é assim que a carta é endereçada. Se vocês forem aqui, vocês têm aqui uma fotografia deles os dois. Desculpem. Se vocês forem aqui ao princípio, ele diz a Lord Alfred Douglas, mas depois caro Bosie, não é? Na prisão de Reading, ou Reading, não sei como é que se diz isto. De janeiro a março de 1897. Ora, é óbvio que o Oscar Wilde nesta altura estava cheio de ressentimento, cheio de amargura. No fundo ele foi preso por causa desta relação que ele manteve com este jovem, por conta do pai, do Bosie, que não via nada com bons olhos esta relação. E o Oscar Wilde então foi parar à prisão por causa dos atos sexuais que se dizia que praticava então com jovens como, por exemplo, o Bosie. Ora, então o que é que o Oscar Wilde faz nesta carta? Em certo sentido, foi completamente contra as minhas expectativas. Eu estava à espera de uma carta de amor e é tudo menos isso. Ou seja, esta carta vocês conseguem perceber claramente duas partes, muito nitidamente, duas partes. E na primeira parte vocês ouvem o Oscar Wilde magoado, o Oscar Wilde ferido, o Oscar Wilde cheio de ressentimento, cheio de mágoa e angústia. E nesta primeira parte ele faz uma lista, não é? Todo um rol de acusações contra Bosie e tenta provar que foi ele, foi este Alfred Douglas, a fonte, não é? A causa da sua ruína financeira e pessoal e artística também. E aqui é isto que vocês têm nesta primeira parte do De Profundis, que não está separado, nem por capítulos, nem por pausas, nem por nada. É texto corrido, mais ou menos cerca de 120 páginas, se não estou em erro. Mas sim, vocês notam claramente duas partes. Nesta primeira parte, então, temos as acusações, temos mesmo a listagem dos factos, em que o Oscar Wilde mostra quão extravagante era o gosto do Bosie. Se num dado momento lhe apetecia fazer um jantar, ele fazia, e obviamente era o Oscar Wilde que financiava. Se queria fazer um baile, se queria fazer uma grande viagem, se queria... Enfim, era o Oscar Wilde que estava lá para ele, porque o Bosie não trabalhava, não é? Vivia dos rendimentos dos pais neste caso. E então era o Oscar Wilde que, não é? Ali, Sugar Daddy, basicamente. Não esquecer que o Oscar Wilde era casado e tinha filhos. Portanto, o facto de ter ido parar à prisão, obviamente, significou o fim do seu casamento, o fim da sua relação com os seus filhos, o fim da sua vida artística, o fim enquanto homem célebre, enquanto homem de poder, não é? E de grande fortuna, o fim disso tudo. Então, vocês têm que entender de onde é que esta carta parte, não é? Que tipo de sentimento é que está aqui associado. Portanto, sim, nesta primeira parte temos então a lista de acusações, mesmo com datas, tudo direitinho, em que o Oscar Wilde, eu posso dizer-vos aqui, ele diz assim: enquanto estiveste comigo, foste a ruína absoluta da minha arte. Permitindo-te permanecer persistentemente entre mim e a arte, envergonhei-me e condenei-me a mim próprio da maneira mais ignóbil. Não esquecer que o Oscar Wilde tinha uma ideia muito como é que eu ia dizer? Valorizava-se muito, tinha uma ideia muito positiva de si mesmo, não é? Ele era um artista, um grande artista e obviamente que notava em si um grande talento. Depois ele diz assim: mas o meu erro foi
Não o de não me ter separado de ti, mas o de me ter separado demasiadas vezes. Tanto quanto me lembro, acabava a nossa amizade de 3 em 3 meses, e de cada vez que o fazia conseguias, através de súplicas, telegramas, cartas, por intermédio dos teus amigos, por intermédio dos meus, convencer-me a permitir que voltasses. Eu não vou ler os factos, não vou ler as acusações, vou só dizer que, no entretanto, nos momentos em que o Oscar Wilde estava na prisão e que o Bosie nem sequer lhe enviava cartas, nem sequer o ia visitar, morreu a mãe do Oscar Wilde, uma pessoa que ele tinha em grande consideração, obviamente ele amava a mãe. E sim, vocês notam este homem, no auge do seu sofrimento, a sofrer em pleno mesmo, quase um animal ferido. E depois vocês têm uma segunda parte que eu achei muito mais interessante do que a primeira, porque não se baseia apenas então nessa tal amargura, nessa listagem de factos, de acusações, mas procura quase uma redenção. Não é funciona quase como uma espécie de ato de contrição, em que Oscar Wilde encontra Jesus, não é? Encontra toda a filosofia de Jesus, em um homem que do sofrimento, não é? soube extrair a felicidade suprema, não é? Então é isso mesmo que ele diz quando escreve que tenho andado a estudar ultimamente com afinco os 4 poemas em prosa sobre Cristo. Pelo Natal consegui um testamento grego e todas as manhãs, depois de limpar a minha cela e arear as minhas vasilhas, leio um pouco dos Evangelhos, uma dúzia de versículos ao acaso. É uma maneira deliciosa de começar o dia. E basicamente depois a segunda parte é um ensaio sobre a vida de Cristo, sobre a filosofia de Cristo. E uma espécie de ode ao sofrimento. Foi isto que eu achei. Aliás, o De Profundis termina com uma frase linda. Que é, deixem cá ver, deixem-me chegar lá. Vieste até mim para aprender o prazer da vida e o prazer da arte. Talvez eu fosse escolhido para te ensinar qualquer coisa de mais maravilhoso, o significado e a beleza do sofrimento. E está aqui o De Profundis resumido. Achei uma leitura fabulosa, uma tradução maravilhosa também. Eu senti que estava a ler as palavras do Oscar Wilde, porque é uma tradução que se preocupa então também com o próprio estilo da época, não é uma tradução assim moderna, nem com palavras habituais, portanto vocês notam um cuidado que o tradutor teve nesse aspecto. Achei fabuloso, não sei dizer quem é que traduziu, imagino que esteja por ordem, portanto penso que sim, exatamente, tradução Maria Célia Coutinho. Portanto, muitos parabéns, gostei mesmo muito. E hei de continuar, porque de Oscar Wilde eu só conheço, então, o Retrato de Dorian Gray, uns 4 contos mais adultos, que geralmente estão incluídos em coletâneas, que é o Fantasma dos Canterville. Essas coletâneas que eles geralmente costumam publicar esses contos juntos, mas não estão aqui. Neste livro estão os contos mais infantis. Príncipe Feliz, penso que é assim. Até vos posso mostrar. Exato, Príncipe Feliz, o Jovem Rei, o Pescador e a Sua Alma, o Rochinol e a Rosa, que também é muito conhecido, o Amigo Fiel. Penso que são contos mais infantis, mas não tenho a certeza. E depois, claro, poesia e os ensaios, que muito me interessam. Este livro é para ser lido, obviamente. Adoro Oscar Wilde, adoro. Passemos agora, então, ao próximo livro, que eu quero falar um bocadinho, mas também não vou falar assim muito, porque é um livro que vale a pena ir para ele sem saber grande coisa. Isso sim, confirmo. O outro nem tanto, não é? Porque trata-se de uma carta, obviamente um livro de não-ficção. Neste caso, é um livro que finge ser não-ficção, que é então este livro do Alberto Manguel, O Amante Extremamente Minucioso, em que o Manguel cria uma espécie de biografia de um homem, que obviamente não existiu, porque é ficcionado, não é? Uma biografia, uma pseudo-biografia, não sei que termo usar, de um homem chamado Anatole Vassompen, que é então supostamente, este homem aqui, um homem que nasceu numa cidade da França chamada Poitiers, penso que é assim que se diz. E então o que é que o Alberto Manguel procura fazer aqui? Ora, o Anatole Vassompen é um homem muito peculiar. Eu penso que foi esse até o intuito do próprio Manguel. Eu não sei,
mas eu imagino que um dos escritores preferidos no Manguel seja o Kafka e o outro seja o Melville, portanto eu imagino que ele tenha em personagens como Gregor Samsa, em personagens como Bartleby, assim, grandes exemplos de grande literatura, portanto não me surpreende que ele tenha procurado escrever sobre um personagem peculiar. E este é o personagem peculiar do Manguel. Então, nós ficamos a conhecer o Anatole Vasson-Pen e nós percebemos que ele é um jovem com algo de diferente. Ele procura não o todo, ele não vê a beleza no todo, mas ele vê a beleza na parte, não é? Na parte do todo. Portanto, enquanto a pessoa... Imaginemos um exemplo. Enquanto a pessoa vê outra na rua e foca-se no todo daquela pessoa, não é? A combinação do cabelo, com a pele, com os olhos, com os gestos, com a própria voz, e cria então a imagem da pessoa. O Anatole Vasson-Pen era capaz de se focar, por exemplo, na dobra do braço com o antebraço e achar ali toda uma fonte de beleza soberba. Este é o Anatole Vasson-Pen, portanto, ele não se interessa com o todo, ele interessa-se pela parte. Ora, o Anatole Vasson-Pen, isto passa-se então no século XIX, e o Anatole Vasson-Pen, quando é adulto, vai trabalhar para uns banhos lá da cidade dele, de Poitiers, e ele nos banhos, vocês percebem que ele tem acesso, ele está numa espécie de recepção, ele tem acesso a uma área que lhe permite visualizar através de uma frecha os corpos. E isso para ele então é o auge, não é? O que ele mais podia aspirar é então ter essa visão diária dos corpos em movimento, das partes em movimento. Até que descobre, através de um mestre japonês, que possui lá uma livraria nessa cidade, ele descobre um livro de fotografias japoneses, um livro de fotografias em que os mortos aparecem fotografados, e ele fica profundamente apaixonado e resolve ele mesmo tirar fotografias daquilo que o excita, daquilo que o entusiasma. Eu mais não vou dizer. Okay? Vou ficar por aqui. É um livro que tem péssimas classificações no Goodreads. Eu não entendo porquê. Lá está. Um leitor que se baseia apenas nas classificações do Goodreads pode obviamente ficar a perder e pode não ler livros que até lhe poderiam dizer muito. Este livro eu penso que andará à volta dos... Estava à volta dos 2,5. Tinha poucas classificações. Eu dei-lhe as 5 estrelas. Ele ficou para aí a 2,8. Uma classificação miserável. Eu adorei o Anatole Vasson-Pen. Adorei o final. Um final agradável. Um final muito, muito interessante mesmo. E achei fenomenal a construção toda. Porque ele, o Manguel, cria este personagem à volta de uns diários que supostamente foram encontrados, e o Vasson-Pen é uma figura célebre então desta cidade de Poitiers. Obviamente que isto é tudo mentira, mas ele convence-nos disso. Nós sentimos que estamos a ler algo privado. Eu achei fenomenal, uma autêntica surpresa. A primeira incursão pela ficção do Manguel foi um autêntico sucesso. Eu do Manguel já tinha lido então No Bosque do Espelho, acho que é assim, e Embalando a Minha Biblioteca, que eu já falei várias vezes. Vocês têm a opinião desses dois livros cá. Pretendo ler o que houver de Manguel cá, que não é grande coisa. Ele tem várias antologias que cá não estão publicadas, mas tem por acaso vários livros de ensaios que me interessam, da tinta da China, que eu quero conhecer, mas que são um bocadinho grandes demais, não é? E eu ainda não tive a oportunidade de os ler, mas um dia. Sim, Alberto Manguel é para continuar, e nós ainda temos assim alguns romances dele, publicados neste caso pela Teorema. A capa é lindíssima, e tem tudo a ver com a história, não é? A fotografia, a parte, e não mostrar toda a cara da pessoa, não, só um olho. Vocês não sabem se é homem, se é mulher, isso depois também é um aspecto importante aqui na história do Anatole Vasson-Pen. Eu não ligo nada a isso, obviamente, como vocês podem perceber. Leituras magníficas, adorei estes dois livros, é para continuar, tanto com Manguel como com Oscar Wilde. Neste momento estou a ler vários livros ao mesmo tempo, mas que estou a gostar muito de todos. Posso dizer que estou a ler o livro do Onésimo Teutón de Almeida, que também estou a continuar, aliás, o Despentiano Parágrafos, já vou mais de metade. Estou a ler o livro da Sarah Waters, O Indesejado, que está a ser uma leitura muito simpática, não tão complexa como eu imaginava, mas uma leitura muito agradável ainda assim, com todo aquele ambiente, será que posso dizer gótico, ali do princípio do século XX, ali na altura, depois da Primeira Guerra Mundial. Muito interessante mesmo.
envolve toda uma mansão e aquelas famílias ricas caídas em desgraça da Inglaterra, que eu acho fenomenal. Estou a ler também o Cânone Ocidental do Harold Bloom, que estou a achar muito interessante. Entretanto, já li o ensaio do Shakespeare, que para ele é o suprassumo da literatura. Enfim, não li grande coisa de Shakespeare para afirmar isso, também não é? Ou para corroborar o senhor. E estou a ler também, deixem cá ver, Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, que também é uma leitura que está em andamento e que eu estou a levar com alguma calma. Espero que com vocês esteja tudo bem e vemos então no próximo vídeo. Tchau, pessoal!